Graças e paz, família Jardim das Oliveiras, tudo bom com vocês? Seminarista Johnny falando e queria saber como é que você está, como é que sua família está, se você está bem, está tudo tranquilo. Lembre que qualquer coisa o amado ou a amada estiver necessitando, entre em contato conosco para podermos aí juntos estarmos resolvendo essa situação. Amém? Peço aos irmãos que continuem orando uns pelos outros, porque essa pandemia tem mexido muito com todos, toda a nossa estrutura, né? Quando ela não mexe no nosso físico, ela mexe no nosso emocional. Então, vamos continuar orando uns pelos outros. E em nome de Jesus, brevemente, essa dificuldade ela vai passar. Amém? Meus amados, eu queria refletir um pouco com os irmãos a respeito de uma personagem bíblica que é muito conhecida pelo seu fervor em oração, pela sua perseverança. Eu creio que os irmãos já estão aí pensando, né, quem é essa personagem. Pois é, você acertou. Essa personagem que vamos estudar hoje é Ana. Amém? Creio que você já deve ter ouvido muitas pregações, muitos estudos através dessa conta dessa personagem. E hoje a gente vai trabalhar alguns aspectos na vida de Ana, alguns aspectos que faz com que nós venhamos a refletir sobre como resolver algumas situações difíceis ao qual nós temos passado. O texto que narra, né, a trajetória de Ana, sua família, também como o nascimento de Samuel, se encontra lá em 1 Samuel, a partir do capítulo 1. Amém? Então, os irmãos aí estão situados no texto que vamos seguir. Eu não vou estar lendo o texto todo, mas se o irmão tiver a Bíblia aí na mão, pode ir acompanhando, certo? Queridos, a história de Ana, ela é uma história bem, eu posso dizer que bem atual para nós. Ana tinha problemas sérios, Ana tinha algumas dificuldades que lhe afligiam muito, Ana tinha períodos em que só fazia chorar, que não comia, que estava triste. E eu digo que a situação de Ana ela é muito atual porque às vezes nós estamos dessa forma. Neste momento que estamos vivendo de pandemia, muitas pessoas estão assim, estão aflitas, ansiosas, angustiadas, chorando, achando talvez que não tenha mais nenhum remédio, não tenha mais nenhuma solução, não tem mais jeito, é isso aí da forma que tá e acabou-se. Porém, em meio a tudo isso, em meio a toda esse alvoroço, né? O final da narrativa de Ana, o final da história de Ana, nós vemos que ela alcançou uma vitória. Mas não foi uma vitória simples. Foi uma vitória, como diria Eliseu, quando pediu a porção dobrada do espírito de Elias, né? Do poder de Elias, da virtude de Elias. Ana também teve essa porção dobrada. Porque Ana, ela pedia, ela clamava por uma solução. E a solução para aquele momento seria um filho, pois Ana era estéril, uma mulher que, por vezes, na cultura que ela estava inserida, era uma mulher que as pessoas poderiam dizer que ela era amaldiçoada por Deus.
por conta de Deus ter cessado ali, fechado o seu ventre. Então, Ana, ela não tem só uma bênção, ela tem várias, porque além de Samuel, Ana ainda teve mais 5 filhos, 3 filhos meninos, homens, e duas filhas mulheres, né? Meninas. Então veja que bênção. A palavra de Deus diz que Deus vai fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e daquilo que pensamos. Ela também diz que os pensamentos de Deus, eles são mais altos do que os nossos. Então, às vezes, nós podemos estar pensando, imaginando, conjecturando coisas que talvez para nós não existe solução. Mas eu tenho que lembrar que para Deus nada é impossível. E todas as coisas estão no controle dele. A sua vida não depende de nada exterior. A sua vida depende de Deus. A sua vida depende do amor de Jesus Cristo. A sua vida depende das consolações do Espírito Santo. E procedendo assim, as demais coisas nos serão acrescentadas. Existe uma narrativa que diz que se um filho pede um pão ao pai, o pai não vai lhe dar uma pedra. Veja que coisa interessante. E se o filho pedir um peixe, o pai não vai lhe dar uma cobra. E aí Jesus diz: se vós sois maus e sabe dar coisas boas aos vossos filhos, imagina o nosso Pai Celestial. Então nós temos que crer que esse momento, essa dificuldade, essa turbulência, essa pandemia, esse caos que está sendo instaurado, ele vai acabar quando eu entender que não é o presidente, não é os médicos, não é qualquer uma pessoa que vai trazer a solução. Ele vai acabar quando eu entender que Deus rege todas as coisas. E que por fim ele vai se levantar. Amém, meu irmão? Ele vai usar os médicos? Sim. Ele vai usar os políticos? Sim. Ele vai usar tudo que lhe aprove usar. Tudo que lhe apraz. Tudo que ele quer. Mas é ele. É por ele. E é para ele que são todas as coisas. Então creia tão somente que nós vamos estar passando por essas dificuldades, nós vamos estar passando por essas aflições, nós vamos entender, ou melhor, estamos entendendo o que o salmista diz quando ele fala que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita. Porque a pessoa que está ali no meio dessas que estão caindo, ela está numa guerra. Ela está numa batalha, ela está num confronto onde está passando algumas privações, alguns momentos difíceis, mas a palavra diz que tu não serás atingido, meu irmão. Glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso. E aqui nós continuamos o relato de Ana, que se nós formos ler o capítulo 1 do texto de 1 Samuel, nós vamos ver lá que Ana fazia parte de uma família, seu esposo se chamava Elcana, e a esposa também, né, de Elcana se chamava Penina, e Elcana era um homem que
adorava a Deus, era um homem que sempre ele oferecia sacrifícios ao Senhor. Quando ele oferecia esses sacrifícios, ele reunia toda a família ali à mesa para comerem daquilo que foi oferecido ao Senhor, para estar juntos ali em comunhão. Isso é uma reflexão interessante, porque por vezes as nossas famílias elas não estão mais juntas, e esse momento de dificuldade que estamos passando, ele veio a nos lembrar quão bom é estar próximo dos nossos. Eu não falo só em relação a sentar à mesa na hora da comida, porque às vezes tem casa que não tem como se fazer isso, né? Eu digo sempre, eu já falei ao diácono Marcos, que aqui na minha casa não tem como eu fazer isso, porque nem mesa tem. As mesas são todas já utilizadas por algumas situações. Pronto, aqui eu tô com uma e tô falando com os irmãos. Então não tem como eu, o Iliane e Caleb estar sentado numa mesa, mas nós estamos, graças ao Deus Todo-Poderoso, em comunhão. Nós oramos junto, nós lemos a palavra junto, nós estamos verdadeiramente tentando viver o reino de Deus a cada dia. Porque tem que ser esse o nosso pensamento, de viver o reino de Deus, de tentar cada dia mais ser melhor. E aí nós vemos a trajetória de Ana, que o marido dela, quando ia oferecer os holocaustos ao Senhor, quando ele chegava, ele dava porções a todo mundo, mas a Ana ele dava uma porção especial, porque Ana não tinha filhos, Ana era amargurada, Ana estava muito triste, e Ana tinha uma adversária que sempre estava ali, buzinando no ouvido dela, e eu creio, a Bíblia não relata, certo? Alguns teólogos, eles ousam dizer a quantidade de tempo que Ana estava passando aquilo. Eu não ouso dizer a quantidade de tempo, mas eu creio que foram muitos anos que ela estava naquela situação. Então, o que me faz perguntar? Isso tudo me faz perguntar: o que foi que mudou para Ana alcançar essa bênção? Se Ana estava há muito tempo nessa rotina, se Ana estava há muito tempo sofrendo, se Ana estava há muito tempo passando alguma dificuldade e não estava recebendo aquilo que almejava, o que foi que mudou? Qual foi a chave para a vitória de Ana? Isso é interessante, meu irmão. E o texto, ele nos dá informações do que Ana fez. Ele nos dá informação como Ana procedeu. Lembrando, meu irmão, que isso aqui não é uma receita de bolo. E você pega a farinha de trigo, pega o fermento, pega isso, pega aquilo, bate por tanto tempo, bota no forno e sai um bolo perfeito. Não. Mas os princípios, as aplicações que podemos fazer na nossa vida, através do exemplo de Ana, certo? É muito importante. E faz com que nós possamos nos aproximar mais ainda de Deus. E se a ele achar graça aos seus olhos, o que nós estamos fazendo, e assim puder nos conceder aquilo que queremos, amém. Amém, porque ele é todo poderoso. Amém, porque ele sabe de todas as coisas. Às vezes o que pedimos, o que choramos tanto para conquistar, às vezes não vai ser uma bênção para nós. Eu já disse isso à igreja, não só na Arlindo das Oliveiras, mas em outros cantos que eu tive. Eu passei um tempo na minha vida querendo muito
ter um automóvel. Aperriei tanto minha mãe para ter um automóvel, pedi tanto a ela. Minha mãe sempre dizia, não, meu filho, agora não. Meu pai dizia, meu filho, pega esse dinheiro, invista numa casa, invista num apartamento, invista num terreno. Eu digo, não, eu quero um carro porque eu quero um carro. E aí o Salmo 106, se eu não me engano é o 106, ele diz que Deus concedeu-lhe o desejo do coração, mas fez-lhe definhar a alma. O que foi isso? Eu conquistei o carro, aquilo que eu queria, aquilo que eu almejava, e 6 meses depois eu sofri um acidente na frente da Praça de Cruz de Rebouça, que todo mundo que chegava olhava para o carro e dizia assim, morreu quantos? Morreu todo mundo, não foi? E graças a Deus não morreu ninguém, nem no meu carro, nem no carro que estava ao qual eu bati em alta velocidade. Então, às vezes, as coisas que queremos, que estamos almejando, às vezes não são aquilo que Deus tem preparado e programado para nós. Amém, meu irmão? Então, nesse momento, eu queria trabalhar com você o que fez com que Ana conquistasse essa vitória. Claro que foi a vontade de Deus que prevaleceu. Mas o texto ele nos mostra que Ana clamou a Deus de uma forma diferente, que ela buscou a Deus de uma forma especial. A Bíblia diz que um coração humilde e quebrantado, Deus não rejeita. E aí, a primeira coisa, no versículo 9 do capítulo 1, o texto diz que, porém, Ana se levantou, se ergueu e foi tomar uma atitude. Às vezes, meus irmãos, algumas dificuldades, algumas coisas que vêm a acontecer conosco, precisa-se de uma atitude minha e sua. Às vezes, a resolução de alguma questão, de alguma dificuldade, precisa que nós estejamos com a cabeça erguida. Ana, ela poderia há muito tempo estar com essa dificuldade e aceitando essa dificuldade, abraçando essa dificuldade, achando que ali não tinha mais jeito, não tinha mais forma. Mas é Deus quem dá a última palavra. É Deus que é o alfa e é o ômega. Ele é o princípio e ele é o fim. É ele que dará a nós que estivermos com sede a água, meu irmão. A água da vida. Deus é maravilhoso. Então eu aprendo nesse momento com Ana que eu preciso, em meio a qualquer problema, qualquer dificuldade, olhar para cima. Por que olhar para cima, meu irmão? Porque é de lá que vem o meu socorro. Elevo meus olhos para o monte. Levante sua cabeça. Deus está com você. Jesus Cristo e o Espírito Santo estão do seu lado. Clame por socorro, porque é lá do alto que ele vem, meu irmão, das mansões celestiais. Então, Ana, primeiramente, ela teve essa atitude. Ela olhou para si e disse, agora não aguento mais, não dá. Jesus, venha cá, me ajude. E aí, nós vemos o segundo ponto. Ana orou humildemente. O versículo 10 relata que ela orou intensamente. Ela orou com o coração aberto. Ela disse, Senhor, até aqui eu fui, mas a partir daqui eu não consigo sentir. Se o Senhor não estiver comigo, eu não vou, eu não consigo, eu não sei, eu não faço. E são essas
essas situações, essas atitudes que nós tomamos na nossa vida, de dizer que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não tomo mais decisões na minha vida. Existe um hino muito interessante que diz: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Eu estou chamando Deus para dentro do meu ser. Eu estou chamando Deus para morar dentro da minha casa. Eu estou chamando Deus para guiar a minha vida. Mas às vezes eu não deixo. Existe uma peça que é quem está no seu trono, no trono da sua vida, e aí tem um banquinho e alguém senta, e esse alguém manda Jesus sentar no banquinho, e a narrativa é sempre: Jesus quer uma coisa, mas a pessoa quer outra. Jesus quer uma coisa, mas a pessoa quer outra. Nós temos que ser humildes o suficiente para dizer a quem nos criou, a quem nos formou, a quem soprou o fôlego de vida para nós: Senhor, daqui para frente é o Senhor que me leva. Daqui para frente eu não consigo mais andar só. Então, essas atitudes na nossa vida, essas atitudes nos momentos difíceis, essas atitudes em situações que achamos que não tem mais saída, são as que fazem diferença para alcançarmos uma vitória, uma porção dobrada. É isso que faz com que nós venhamos a estar mais fortes, mais firmes, alicerçados, não em nós mesmos, mas na rocha que é Cristo Jesus. Porque em vão vigiam os sentinelas daquela cidade, se o Senhor não a estiver vigiando. Em vão trabalha-se de sobremaneira, dorme-se tarde, acorda-se cedo, se o Senhor verdadeiramente não estiver governando o seu lar. Em vão trabalham aqueles que edificam, que constroem, que fazem arranha-céus, se não for o Senhor o mestre de obras. Tudo é vão. Se Deus não estiver no controle da sua vida, nada vai adiantar, meu irmão. Nada vai adiantar. Então nós vemos que a primeira coisa que Ana fez foi elevar os seus olhos. A segunda foi reconhecer que ela não é nada perante ao Deus Todo-Poderoso. A terceira, Ana não se importou com as críticas. Que coisa interessante, meu irmão. Às vezes nós estamos tentando cada vez mais buscar a Deus, mas às vezes nós escutamos algumas coisas e se formos parar para ouvir, nós às vezes até pecamos. Às vezes nós estamos buscando a Deus e algumas pessoas ficam nos criticando. Ah, rapaz, só pensa na igreja. Eu não estou falando de ativismo religioso, tá, meu irmão? Entenda isso, tá? Mas, rapaz, no domingo, tu podia estar fazendo alguma coisa, mas tu tá na igreja. Mas, rapaz, a gente podia estar assistindo um filme, mas tu tá orando. Mas, rapaz, a gente podia aqui fazer alguma coisa, mas tu tá meditando na palavra. Às vezes a gente está fazendo alguma atividade em prol do reino e as pessoas podem estar dizendo: mas, rapaz, tu tá fazendo isso para enriquecer o teu pastor. Nós formos olhar as críticas, se nós formos olhar as dificuldades, nós não vamos conseguir alcançar a tão almejada coroa da vitória, ao qual Cristo vai entregar a mim e a você no grande dia. Meu irmão, levante sua cabeça,
ore humildemente. Não se importe com as críticas que vão vir. Continue marchando, continue perseverando, continue servindo, continue sendo bênção, meu irmão. Sede firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que não é vão o seu trabalho. Amém, meu irmão? E para finalizar essa parte, Ana, ela entendeu, veja bem, Ana, ela entendeu que a bênção que Deus tinha para ela verdadeiramente era para a glória dele, era para o enaltecimento dele, era para que o nome dele crescesse cada vez mais e o meu nome viesse a diminuir. Às vezes a nossa bênção, querida, ela não vem porque nós pedimos a bênção para o nosso crescimento. Nós pedimos a bênção para que o nosso ego ele se infle, ele se encha. Às vezes, existem pessoas que estão em dificuldades, sem trabalhar, e estão ali perseverando, buscando ao Senhor, e aí Deus abre uma porta, a primeira coisa que o irmão faz é sumir da igreja. Sumir, até dos grupos do WhatsApp o irmão some. Tem um relato que um pastor conta que existia um jovem que tocava no grupo de louvor da igreja e esse jovem tinha um cabelo muito grande, cabelão. E aí, certo dia, o pastor dele chamou ele e aí perguntou a ele: meu irmão, esse seu cabelo aí, tinha como a gente fazer alguma coisa? Nada contra quem tem cabelo grande, tá, meu irmão? Nem se preocupe com isso, viu? Mas o pastor perguntou, e aí, tem um... Aí ele disse: olha, pastor, infelizmente, aqui é um propósito meu com Deus. E é um propósito... O pastor disse amém. E aí, a próxima cena é o jovem chegando na igreja, depois de não sei quantos meses, com o cabelo cortado. E aí o pastor chegou perto dele e disse: meu filho, o que foi que aconteceu? Alcançou a bênção, foi? Aí o jovem disse: não, pastor, foi porque eu comecei a trabalhar e lá mandaram ele cortar o cabelo. E aí, meu irmão, que propósito é esse que nós estamos seguindo? Essa bênção que nós estamos procurando é para enaltecer a nós mesmos ou o reino de Deus? Existem aquelas pessoas que colocam um adesivo no carro a serviço do reino. Só se for o dele, né? Porque se o irmão passar, estiver na chuva, e aí tiver um irmão passando, um velhinho, ele, se puder, passa até pela poça para molhar o irmão. Então, meu irmão, entenda que a bênção, a vitória, a conquista que Deus tem para você é para a glória dele. É para que todas as pessoas vejam que grandes coisas faz e ainda fará o Senhor na tua vida. É para que você olhe e diga: se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Se não fosse Deus, eu não teria conquistado isso. Se não fosse Deus, eu não teria passado por essa prova. Amém, meu irmão? Essa foi as características que fizeram com que Ana ela pudesse estar louvando, cantando, se alegrando,
feliz por ter alcançado a bênção do Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus. E aí, meus irmãos, nós concluímos que mesmo com todos os problemas, com todas as aflições, com qualquer situação difícil, nós temos um Senhor, que é Deus do impossível. Nós temos um Senhor, e Ele é médico dos médicos. Nós temos um Senhor, que Ele é Rei dos reis. Nós temos um Senhor que governa todos os exércitos. Esse é o Deus ao qual você serve. Nós também vemos que a trajetória de Ana contou com algumas situações bem interessantes e que devemos cada vez mais seguir tais passos, seguir o exemplo que vemos na Bíblia. A narrativa de Ana não está ali por um acaso, meu irmão. Não foi colocado ali por mera banalidade. Ela está ali para nos mostrar quem é esse Deus ao qual a gente tanto fala. Nós vemos que devemos orar incansavelmente, fervorosamente, humildemente, com o coração aberto, coração humilde e quebrantado, Deus não rejeita. E que cada vez mais devemos elevar os nossos olhos para o monte, porque é de lá que vem o nosso socorro. O meu socorro, o seu socorro, vem do Criador dos céus e da terra. Segundo ponto, não deixe que as críticas lhe atrapalhem. Eu coloquei aqui o exemplo do cego Bartimeu, um cego que não tem nem nome, é o filho de Timeu, um cego que todas as circunstâncias elas estavam favoráveis para que ele não estivesse próximo do mestre. Desculpa. Todas as circunstâncias faziam com que ele não tivesse a oportunidade de estar ali recebendo aquela bênção. Todos falavam, diziam e gritavam para ele: cala a boca! E ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o pessoal: cala a boca! Aparecendo aquele menino que fica: a macaxeira! Cala a boca! E esse cego, ele continua o tempo todo esbravejando, clamando, pedindo. E aí, meu irmão, acontece algo maravilhoso. Jesus escuta. A Bíblia diz: clama a mim, responder-te-ei. Clama a mim, abre o teu coração, ferve de emoção, que eu vou te responder. Não deixe que as críticas lhe atrapalhem. Não deixe que as vozes ao redor tirem o seu foco. Para finalizar, lembre-se, preste bem atenção que isso é muito importante. A bênção, a vitória, a conquista, Deus tem para você a glória dele. É para o enaltecimento dele. É para o crescimento dele. Você entendeu, meu irmão? Porque é dele, por ele, para ele que são todas as coisas. É por ele que toda língua confessará:
Jesus Cristo como nosso Senhor, e assim todo joelho se dobrará, aqui na terra, no céu e também debaixo da terra, porque toda autoridade foi dada a Ele, meu irmão, quando Ele morreu e verteu todo o seu sangue por mim e por você, meu irmão. Então a glória seja dada a Ele. Amém? Então que nós venhamos a entender com a nossa amiga Ana, nós vamos revê-la brevemente lá no céu. E nós devemos seguir esse exemplo de serva do Senhor. Amém, meu irmão? Deus lhe abençoe, lhe guarde, lhe proteja. Eu quero estar orando com você nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por esse grande exemplo que o Senhor nos dá a oportunidade, Pai, de ver, de ouvir. Exemplo de uma serva tua que orou incansavelmente, que elevou os olhos apenas para ti, Pai, que não murmurou em tempo algum, que verdadeiramente estava com o coração humilde e quebrantado, que entendeu que a bênção, Pai, que ela queria, tinha que ser para o teu crescimento. Ela entendeu que bastava que o teu nome crescesse e o nosso nome viesse a diminuir, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela vida deste teu servo que está ouvindo essa mensagem da tua serva nesse momento, Pai. Continua abençoando o seu lar, Pai. Continua dando saúde a eles, Pai. Continua fazendo com que o coração deles esteja ardendo e sedento por ti, Pai. Senhor, também abençoa o meu lar, Pai. Continua ajudando a minha esposa. Continua nos dando sabedoria para trilhar o caminho do nosso filho, Pai. E que aqui no meu lar e em todos os lares da face da terra, o teu nome seja exaltado, Pai. Que toda a nossa família, Pai, seja servos e servas tua e teu, Pai. Nós venhamos a cada dia mais dizer que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Muito obrigado, Pai, por tudo. Amém. Amém, meu irmão. Que Deus lhe guarde, lhe proteja. Fique na paz.